Olá, pessoas! Aqui é o Guilherme Rodrigues. Estamos iniciando mais um Prosa de TI. Hoje com um convidado aqui que a gente tem uma história longa aí, já conheci. Aí eu não lembro exatamente se foi 2014 ou 2015, mas já foi professor. Hoje é Network Engineer, né? Atua na área de redes de computadores, atua muito com equipamentos da Juniper. Vamos falar um pouco dessa trajetória e do momento atual dele de mercado. Obrigado demais por ter vindo, Lucas. Opa. Cara, é uma honra te ter aqui. E existiram, né, ao longo dessa trajetória, eu estava conversando com o Thiago Hoffman, né, nos episódios anteriores aí, a gente falando dessa trajetória na docência. Quando eu pedi desligamento na UNA, isso foi 2020, aliás, né, foram 10 anos de docência, eu tinha feito a conta e estava batendo na casa de 2.000 alunos. E o Thiago falou, cara, quando ainda estava contando, chegou em 10, 12 mil, parei de contar. Mas é muito bonito e gratificante acompanhar a trajetória como a sua e de outras pessoas também que eu vou trazer aqui. O Felipe Farias é um que vai virar aqui também. Sim. Que a gente teve a oportunidade de ter o contato em sala de aula e de ver a trajetória depois, ao longo do tempo. É muito legal, parabéns por todo o percurso. E falando nesse percurso, a primeira pergunta que eu vou fazer é como que a TI chegou até você, para você poder falar inclusive desse percurso para quem está em casa assistindo a gente. Beleza, Guilherme, prazer todo meu, estou muito feliz pelo convite, aceitei assim de prontidão e realmente muito alegre com essa oportunidade, né, de vir aqui, Pô, chegou até mais cedo. De reencontrar, pois é, mineiro, né? Oh. Bom, como a TI chegou pra mim, cara, pra ser bem sincero, eu acho que eu nem lembro, porque eu era muito novo, né? Meu pai, ele tinha uma empresa de telecom, né, chamado WGL Telecom. Tá. Então, assim, desde criança mesmo, que eu me lembro, uns 8, 10 anos, assim, que eu já me lembro de ir acompanhando para puxar demandas cabo, dele, né? Exatamente, puxar cabo, às vezes, né, grimpar um cabo de rede, exatamente, fazer um teste lá de cá para ver se ele tá. Eu lembro dele me ensinando as cores, né, branco do verde, verde, aquelas coisas. Isso eu tinha o quê? Uns 10 anos, né? Legal. E aí ele foi me colocando no curso de informática, eu fiz um curso de informática, de Windows 95, isso com 11 anos, né? Tá. E aí, cara... Aí já era a época do Pentium, já né? era MMX, né? E aí foi quando, de fato, eu comecei a ter contato mais com a informática, né? Com o TI. Então, assim, eu tinha uns 10 anos, né? Isso foi em 2000. Então, já tem bastante tempo, né? Então, assim, foi quando eu comecei, de fato mesmo, a entrar na área de redes e telecom. Meu pai foi me guiando isso, né? Meu saudoso pai. Tá. E ao longo do tempo, você iniciou com experiência no mercado primeiro, ou foi para graduação primeiro? Como é que foi essa trajetória? Ou qual curso você escolheu e por quê? Sei que você fez redes de computadores, né? Mas como é que foi essa decisão, esse processo para a escolha de curso, enfim? Tá, meu caso é muito interessante porque é o seguinte, eu comecei a trabalhar numa empresa chamada BH Pharma, mas como auxiliar de informática, né? Isso quando eu tinha uns 18 anos. Tá. Fazia alguma coisa de... manutenção, suporte. Formatar uma máquina, colocar uma máquina no domínio. E aí, eu fiquei muito interessado por Linux. Eu não sabia o que era Linux, na verdade. Eu tinha uma empresa que prestava serviço lá para a BH Pharma, terceira, né? E ela sempre acessava remotamente para configurar e eu só via aquela tela preta. Eu fiquei muito empolgado, vamos dizer assim, para aprender aquilo. E aí, eu achava que era DOS, né? O Windows MS-DOS. Aí você pegou o Windows 95, né? Exatamente, então você viu lá exatamente. Aí eu fui no Senac para fazer um curso de servidores Windows. Só que para fazer o curso, precisava de ter tinham 2 pré-requisitos lá. Tinha que ter feito de informática antes, exatamente, né? informática e de manutenção. Falei, olha, o de informática eu já tenho. Eu apresentei meu certificado de Windows 95, que eu fiz em 2000. Aí o rapaz falou assim, cara, olha, esse certificado é muito antigo, você precisa de fazer uma prova aqui de proficiência para ver se você realmente tem conhecimento sobre essa área. Exatamente. Eu lembro quando eu fiz lá, tive que fazer uma também. Pois é. E aí o que acontece? Eu fiz lá 2 provas, uma de MS-DOS, linha de comando,
a outra de Microsoft Windows. Tá. Então na de Microsoft Windows eu fui muito bem, acho que eu acertei 9 de 10. E na de MS-DOS, cara, foi a primeira vez que eu vi ali comandos, tipo, o copy. Falei, cara, não tenho a mínima ideia de que é essa prova. Eu não entendi nada da prova. Então assim, eu acho que eu acertei uma, mesmo se eu chutei todas, eu acertei uma só. Então aí o rapaz virou pra mim e falou assim, cara, olha, infelizmente você não vai poder fazer o curso de servidores, porque você primeiro precisa fazer o curso de Windows, que é o sistema operacional básico, né? E aí eu meio que desistindo e falei assim, cara, por que você não faz o curso técnico? Né? Aí eu falei assim, cara, como que funciona? Ele falou assim, ó, esse curso aqui, ele não é 2 meses como é o de servidores, né? Ele é um curso de 2 anos, aproximadamente. Você vai ver tudo isso aqui, mais uma série de coisas. Aí ele me mostrou uma cartilha, aquele panfleto lá do Senac, né? E mostrou os valores também, que eram assim, cara, isso aqui vezes 24 meses, né? É outro curso. E aí, cara, na época, não esqueça... Cara, era um curso legal. Funcionava lá na época, era muito bom. E aí, assim, na época, eu acho que eu ganhava, tipo, na faixa de R$450 na época, como auxiliar, e o curso era 300, assim, cara. Eu falei, nossa, cara. Aí eu fui, cara... É a vida. É a vida, exatamente. Fui, conversei, né, com a minha namorada, hoje é minha esposa. Conversei com a minha mãe, falei, olha, tô achando que vou fazer esse curso, cara. Eu fui, matriculei lá, isso foi, acho que foi em 2010 ou 2009, eu acho. E eu comecei a fazer o curso lá e aí, de fato, que eu decolei, graças a Deus. Né? Aí eu comecei a fazer o curso técnico. Aí depois de atuação na área, como é que foi? Exatamente. Eu comecei a fazer o curso técnico depois de uns 6, 7 meses. Aí eu uni 2 coisas, né? Enquanto eu tava fazendo o curso técnico, eu comecei, assim, a destacar um pouco dos alunos e gostava de dar aquela monitoria, vamos dizer assim, no começo das aulas, né? Foi quando eu conheci o Wellington. Tá, o Wellington Meirelles. O Wellington Meirelles, exatamente. O nome dele está na minha planilha, pretendo que ele venha. Já começamos as conversas. E aí, ele me vendo, né, lecionar não, dar aquela monitoria, ajudando as outras pessoas e tal, e uma vez ele me perguntou, passando assim, falou, você gosta de dar aula? E eu falei pra ele, cara, meu sonho era dar aula aqui no Senac. Massa. Falei com ele, né? Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Falei, cara, meu sonho é dar aula aqui no Senac. Eu gosto demais de lecionar. Minha paixão, assim, é muito prazeroso você... Né, é gratificante você ajudar alguém, cara. Exatamente. Foda. Até hoje, tem uns amigos meus aí no grupo da Juniper que às vezes me apertam, porque eu ajudo demais as pessoas, né? Tipo, pô, cara, não dá um comando de mão beijada. Ensina o cara a pescar. E aí... esse Wellington, ele me conheceu, né? A gente nos conhecemos lá e acabou que ele me indicou pra fazer o estágio lá na Secretaria da Fazenda. Entendi. Na empresa Nexa, né? A minha chefe era a Miriam. Um abraço pra ela. E aí a gente comecei a fazer o estágio lá na Secretaria da Fazenda, né? E o meu caso é muito engraçado porque ele vai de encontro com um outro entrevistado seu, que é a Carol. Eu era estagiário lá na Secretaria da Fazenda, eu acabei formando, né, e aí eu fui efetivado como analista de suporte, lá na CEF, na Nexa, e aí o que aconteceu? A Carol, ela ficou grávida e acabou tendo que sair da licença maternidade. E aí o que aconteceu? Não tinha um professor, a turma dela estava seguindo ainda, né, o Senac... não tinha um professor pra dar aula naquele momento. Foi aí que o Edson lembrou de mim. Eu tinha saído. Porque quando você fez no Senac, eu não tava lá. Não tava. Aí entrei depois, saí, aí aconteceu essa questão com a Carol. Pois é. E aí a Carol, né, ela ficou grávida, teve que sair, assim, quase que às pressas pra ganhar o bebê, né? E aí o Senac me ligou, o Wellington me ligou, a Érica, que era supervisora pedagógica, não sei se você lembra dela. Lembro. E aí ela me mandou uma mensagem, me mandou um e-mail e falou, Lucas, tá tendo uma oportunidade aqui de dar aula, você foi indicado, o Elton falou que era o seu sonho dar aula, só que você tem que me responder agora se você quer aceitar esse desafio ou não. Não, foi exatamente isso, cara. Ela me mandou uma mensagem na quarta-feira, falando o seguinte, olha, eu preciso que você venha aqui amanhã, na quinta. Eu fui lá no Senac na quinta à noite, ela já me deu o jaleco. A turma é aquela ali, ó, vai lá. Ela me deu o jaleco, o cronograma e falou, você começa na segunda. Eu falei, não,
eu tenho que pedir primeiro se eu posso, né? Porque eu vou ter que sair do meu serviço, que eu tava trabalhando, né? Eu conversei com o meu... Aí na sexta-feira eu voltei pra Nexa, conversei com o Gilberto, que era o meu coordenador, né? Gerente na época. A Miriam, acho que é gerente, ele era coordenador. E aí eu falei, Gilberto, cara, é uma oportunidade da minha vida, é o meu sonho dar aula lá. Eu preciso de entrar de férias na segunda-feira, porque na segunda-feira de tarde, não sei se era de tarde ou de manhã, eu já tinha que assumir uma turma lá, e acho que a matéria era de gerenciamento de servidores, gerenciamento de redes com servidores Linux, uma coisa assim. Eu tive o final de semana todo pra pegar Nagios, Cacti, pra ler documentação e pegar uma turma assim que não me conhece, faltando algumas semanas. E aí, nessa época, o Senac já me falou, olha, é só 2 semanas. A gente pode te contratar, mas depois de 2 semanas, você vai embora. E aí eu conversei com a minha esposa, eu conversei também, né, com o meu sogro na época, falou, ó, eu acho que eu vou pedir demissão, porque é o meu sonho dar aula lá e eu tenho certeza que se eu fizer um bom trabalho, eu vou ser contratado, como eu já vou sair da Nexa, eu vou pedir demissão. Aí, cara, isso foi uma loucura, porque ninguém acreditou. Meu sogro mesmo falou, não, cara, não troca o certo com o duvidoso. Exatamente. E eu fui e fiz, cara. Fui e falei, né? Vambora. Pedi demissão na época. Graças a Deus, pela porta da frente. Até que eu sou muito amigo da Miriam, do Gilberto até hoje, né? Indiquei lá meus cunhados, né? Um cunhado meu trabalho lá com ele já tem uns 10 anos. E aí eu comecei a trabalhar no Senac pra cobrir a Carol. E aí, como a Carol pegou a licença de 6 meses, eles estenderam mais 1 mês pra mim, acho que isso era em novembro. Aí eu fiquei dezembro e janeiro sem dar aula, só estudando, preparando material. Em janeiro, mais ou menos. Quase fevereiro. Quase fevereiro. Aí eu recebi uma notícia do Senac, falou, não, a gente vai te contratar, você vai, né, trabalhar como instrutor nosso. Bem legal. E eu fiquei lá durante 6 anos. E aqui, nessa época, a gente pulou aí o curso de redes ou não? Como é que foi? A graduação em redes foi antes ou foi depois? Foi depois? Foi depois, porque eu acabei de sair do curso técnico, e já virei professor do Senac sem ter graduação. Entendi. Então meio que eu era o mesmo nível que os alunos, né? E aí, depois que eu comecei a dar aula no Senac, que aí comecei a melhorar um pouco a renda, né? O salário foi era mais legal? Muito mais. Tanto é que eu casei, né? Foi uma promessa que eu tinha feito pra Deus. Falei, ó, quando eu arrumar um emprego que eu ganho X, eu vou pedir minha esposa em casamento. Bom. Passou 3 meses, eu fui e fiquei noivo, exatamente. E aí, depois de um tempo que eu comecei a fazer a graduação em redes, que foi lá na UNA. Legal. Aí a gente se conheceu lá, primeiro período já teve Linux já? Ou não? Foi com Não, foi com Adriano? Ou foi comigo? Ah, cara, o Adriano também. Acho que eu lembro que eu sempre pegava 3º período. Não, verdade. Você foi no 3º período, exatamente. O Adriano deu... Adriano Firmo foi no primeiro período. Isso. Aí eu fui lá no 3º com serviço de rede e correio eletrônico. Exato. Não, você foi com serviço de rede. Ainda. O correio eletrônico era... o Diego. Hã? Antes era o Diego. Não. Diego Arcanjo? Não. Meu correio de eletrônico foi um professor lourinho, assim, ó. Que ele dava aula... Que ele na lembro. Ele chama... Cara, gente fina. Eu não lembro o nome dele. Ele era muito bom em Linux, cara. O cara era fenômeno. Eu esqueci o nome dele. Ele ficou lá há pouco tempo, cara. Acho que ficou 1 ano lá. Ih, foi pra França. Eu conversei com ele no LinkedIn, tá me dando um branco agora. Ele foi pra França, morou em Rennes. A filha dele mora... Carline? Cara. Perdoa, eu não vou lembrar. Tem muito... Acho que é Carline. Isso foi em 2014, eu acho, cara. Muito tempo. Tem muito tempo. Aí... Muito tempo. Nossa. Mas então, esse professor meu, eu conversei com ele várias vezes, ele fez o FMG, depois morou em Rennes lá, a gente ele entrou, acho que ele ficou só um semestre. Ricardo Carlini, eu acho. Não vou lembrar aqui, mas acho que é isso. Tá me falando a minha hora. Massa. Aí que veio o Diego depois. Cara, que isso. Nem tava lembrando dessas questões. Mas é isso. Aí, quando você tava lá já no curso de graduação, você continuou no Senac, lecionando? Isso, aí eu trabalhava no Senac e fazia graduação, né? Trabalhava lá de manhã e de tarde e estudava à noite no Senac. Desculpa, trabalhava de manhã e de tarde no Senac e estudava à noite enquanto graduação. Depois que eu me formei, que aí eu pedi ao Senac para me mudar o horário. Eu sempre tive um problema com o Senac, que era justamente aqueles meses que não tem aula. Isso é um mal dos professores... Não, a pessoa que ganha por hora, né? Tipo, dezembro e janeiro quase que não tinha salário. Então, você tava querendo casar, eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo.
Então eu preciso de alguma coisa mais fixa, vamos dizer assim. E aí foi que eu pedi para o Senac me mudar pra noite, pra eu conseguir trabalhar durante o dia. E aí, nessa que eu pedi pra trocar, tem um grande professor meu que talvez você trazendo aqui também, se bem que ele mora em São Paulo, uma outra ideia pra você, Leonardo César. Não sei se você lembra. Conheço. O lecionava lá no Senac à Noite. Cara. É demais. Ele, pra mim, assim... Um abraço, Leonardo César. Abraço, Adriano Firmo. Abraço todo mundo que a gente tá falando aqui, esquecendo. O Leonardo César foi, assim, pra mim, cara, sem palavras, porque ele me ajudou muito na minha vida, tanto profissional como vida normal mesmo, de me dar conselho, dica. E assim, ele me levou pra trabalhar na CEMIG Telecom, quando eu tava lá. E aí eu trabalhava na CEMIG Telecom e estudava à noite. Então eu ficava nisso. Desculpa, depois que eu formei, eu era CEMIG Telecom e lecionava no Senac à noite. Eu fiquei na CEMIG Telecom durante um tempo até ela ser vendida. E aí, quando a CEMIG Telecom foi vendida, houve aquela... não sei se eu fico pra esperar pra ver o que vai acontecer, porque na época eu não era concursado, né? Era contrato. E aí acabou que nessa trabalhando na CEMIG, eu atendia o Banco BS2. Então eu fiz vamos dizer assim, uma amizade com uma pessoa lá no banco. Massa. Que é o Eli, outro cara sensacional. Sempre me pedia, ô Lucas, olha a tabela, a gente vai fazer mudança, acompanha pra mim, muda isso, muda aquilo e tal. E eu sempre ajudava, né? E aí, quando houve essa venda da CEMIG Telecom, que ficou aquela vai, não vai, não fica, eu acabei indo por banco, uma mensagem que eu mandei pra ele. Falei, ô Eli, cara, ele me pediu um favor, na verdade, né, Lucas, olha pra mim aí, como é que tá a tabela? Eu falei, cara, não tenho mais acesso aos routers, eu tô saindo da CEMIG Telecom, e aí ele falou, cara, você tá saindo da CEMIG Telecom? Eu falei, tô saindo. Não, pera aí rapidinho. E aí, ô Lucas, tem uma vaga aqui. Exatamente. Tem uma vaga aqui, cara, vou te indicar aqui pro Carlão, ele vai te ligar, não sei o quê. E aí, esse Carlão tá trabalhando até hoje lá no banco, né? E aí passou assim uns 30 minutos, o Carlão me liga. Falou, Lucas, cara, o Eli me mandou aqui, você tem disponibilidade de vir aqui amanhã? Eu falei, não, tenho. Já tava, né, pra sair, qualquer momento. Eu fui lá no banco fazer uma entrevista, vamos dizer assim, técnica, né, com o Marcos e com o Carlão. Fiz a entrevista com eles, aí tava voltando, eu fui de ônibus, morava em Lagoa Santa. Tava voltando de ônibus, meu telefone toca, de novo. A menina do banco falou, Lucas, aqui, você tem uma entrevista aqui e tal? Eu falei, não, eu acabei de fazer a entrevista aí, tô voltando pra casa. Falou assim, não, eu sei que você fez essa entrevista com o Carlão, mas ele já solicitou sua contratação, eu preciso que você faça agora uma entrevista comigo, com o RH. Mas você já tá indo embora? Depois a gente marca. Não seja por isso. Volta eu aí. Fiquei muito interessado em trabalhar no banco e também foi uma decisão muito acertada, né? Depois a gente fala disso. Eu só desci na estação lá na Pampulha, na UFMG, atravessei, peguei o 5106, voltei lá pra Raja. Aí eu fiz a entrevista com o RH. Acho que no outro dia, no mesmo dia, eu já recebi a carta oferta, né? Que é o e-mail com todos os detalhes. Falou assim, você começa dia tal. Então, uns 14, 15 dias pra frente. E aí eu entrei lá no BS2. Legal demais. E aí do BS2, né, chegando já quase na trajetória final, estando no BS2, a gente entregou vários projetos lá. A gente cheguei lá, não tinha nem o aplicativo, o app digital, né? Então eu fiquei mais responsável pela parte de telecom, toda a parte de BGP, roteamento, todos os projetos que tinham roteamento. O Carlão me deu uma carta branca, assim, que eu nunca tive até hoje, de autonomia, né? Então, assim, fiz... Cara, eu preciso que isso aqui funcionando assim, assim, assado. Faz o seu jeito. Cara, e lá eu pude implementar, às vezes, até coisa que eu nunca tinha implementado. Engenharia de tráfego lá dentro de 2 links, ativando uma solução fenomenal da Equinix, que é o Equinix Fabric. Que a gente... Hoje o BS2, por exemplo, não sei se posso falar, hoje o BS2 cria links para qualquer nuvem, para qualquer zona, para qualquer região, AWS, Azure ou Google Cloud, com 15 minutos, cara. Legal. Em 15 minutos o link lá tá
Tá, a seção BGP tá lá no roteador on-premise, fechando lá no Cloud Router, em qualquer região. Massa. Solução fenomenal. E aí, o Léo César, estando lá na Globinet, lá em São Paulo, uma operadora de cabo submarino, me chama novamente pra trabalhar com ele. Eu acho que ele nunca mais vai me chamar pra trabalhar com ele, porque sempre quando ele me chama, ele sai do serviço, né? Por exemplo, ele me chama pro... quando eu entrei no Senac, ele dava aula no Senac. A gente estudou junto no Senac. Passou um tempinho e ele saiu. CEMIG Telecom. A CEMIG Telecom passou um tempinho, assim, sei lá, um ano, ele foi pra Globinet, saiu também. Aí ele me chamou pra Globinet, essa penúltima... Pois é. Ele me chamou pra Globinet, passou 2 anos, ele saiu. Agora ele tá na Seaborn, que é um outro operador de cabo submarino. Mas aí, eu estando no BS2, isso em 2021, eu acho. Pandemia foi quando? Foi 20 que desculpa, estourou ali em março. Foi o ano que minha filha nasceu. 2020, mais ou menos em abril, maio, assim, o Léo me chama e eu volto lá pra Globinet com ele pra trabalhar junto com ele novamente. Legal. Na parte de BGP, trabalhando na parte do backbone, né? Backbone IP, MPLS. Legal. Eu fiquei lá 2 anos com ele. Aí teve a fusão com a Vital, que é uma empresa nova, que é a antiga Oi, né? Houve essa fusão Vital Globinet, aí começou algumas coisas não ficaram tão bem pra mim, do ponto de vista de autonomia e de processos, uma mentalidade diferente que eu tinha na Globinet. Aí acabou surgindo essa nova empresa, que é um serviço também que eu fiquei responsável na Globinet, que era por implementar o SD-WAN no backbone, né? Então, assim, entregaram um projeto. Meu primeiro projeto na Globinet foi, olha, eu preciso que você coloque funcionando aqui a solução de SD-WAN. Então eu tive que configurar os agregadores, aí sobre Linux, agregador, configura as policies, configura o VPLS na rede, interconecta os data centers e faz cria os space, cria os VRFs para os clientes. Então, assim, eu fiquei responsável por isso e acabei fazendo, vamos dizer assim, bem, eu acho, né? Tanto é que o diretor de produtos, né, o Gabriel Marques, ele me chamou para entrar hoje na empresa que eu tô hoje, que é a TNS, que é uma empresa americana, sediada lá na Virgínia, tem rede quase no mundo todo, né? Estados Unidos, Brasil, Europa e Ásia, e Oceania também. Legal. É uma empresa de meio de pagamentos, ela mexe com IoT, com SD-WAN, então tem uma série de ATM, catraca, cara, tem uma infinidade de conectividade. É uma empresa de conectividade, né, vamos dizer assim. E aí eu tô hoje lá, já tenho que isso resumir toda a minha história aí de 14 anos, quase 13 anos. 13 anos de experiência. E nesse momento, você já tinha formado na graduação de redes. Quanto que o curso ajudou nesse percurso? Lembro que a parte de roteamento era mais Marcelo Vicente, né? Exatamente. Como é que foi essa contribuição do ambiente acadêmico para o seu dia a dia nesses ambientes maiores? Cara, assim... Porque acaba que na graduação também a gente não tinha aprofundado a esse ponto, né? A gente via pelo menos protocolo de roteamento dinâmico. Mas a aula do Vicente, você tocou no ponto que é justamente a aula do Marcelo Vicente. Assim, no começo mesmo da minha carreira, eu gostava muito da parte de segurança. Tanto é que eu, foi mais pra Linux e segurança mais pra Linux, e tal. Eu conheci a galera conheci o Crash, conheci a galera lá da Secretaria da Fazenda, que me levou até o Crash. Eu fui no primeiro BH Hack, que foi lá na Afonso Pena. Então, assim, eu ia muito na parte de segurança. E aí, quando eu tive aula, né, com o Marcelo Vicente, que é puramente roteamento ali, inclusive com o próprio Marcos, que ele também me deu aula de roteamento, cara, eu comecei a ver com outros olhos. E aí casou com a mudança para a CEMIG Telecom. Então, assim, eu tive a possibilidade de trabalhar na CEMIG Telecom, que era um provedor de serviço, né, o S23106. E aí eu gostava de segurança, mas eu via aquela coisa, né, de roteamento, o ASPF, cara. Uma coisa assim, por exemplo, na parte de segurança, as coisas mudam muito rápido e não tão rápido como na parte de service provider. Então, por exemplo, a forma como você configura
o SPF hoje é exatamente igual quase a do Cisco. Não vou dizer exatamente. Não vou dizer exatamente, mas assim, é 90% igual ao que os caras configuraram primeiro o SPF. O SPF V2. A base conceitual TCP/IP tá... Cara, a gente é nem nascido, tá lá. Então, assim, a forma de você configurar o BGP hoje é a mesma forma que os caras configuravam no início da internet, a parte de roteamento. Então eu via isso como, eu falei, cara, se eu entrar muito na parte de segurança, com esse mercado expandindo tanto assim, né? Falei, cara, eu acho que eu não vou dar conta. Eu fui e falei, não, eu preciso ver o que de fato eu vou querer pro meu futuro. E aí entra a CEMIG Telecom, falei, não, cara, eu vou abraçar aqui e aí vou seguir redes mesmo. Aí eu fui e comecei a me apaixonar por roteador. Hoje eu tenho um lab lá em casa. Eu tenho, por exemplo, 14 roteadores Cisco. Minha esposa não pode nem... Ela briga até comigo, né? Hoje tá um pouco mais organizado, mas já chegou a ter um... Entendi o problema. Né? Eu tenho a minha esposa é arquiteta, então assim, cara, eu meti um rack lá de 21 no quarto. Nossa. Com... Acho que tem uns 14 roteadores Cisco. Comecei com Cisco, né? Depois, tem Juniper lá que eu sei. Tem Juniper. Entrando assim lá na CEMIG Telecom, eu conheci Juniper. Tem Microtik não, né? Cara, eu tenho um Microtik lá. Eu tenho um RB, eu tenho dá lá. Nada contra, gente. Xinga aí não, tá? Tá lá como decoração. Legal. Mas eu tenho. O Érico, amigo meu, me deu. Coloquei lá a caixinha do Microtik, mas eu tenho lá. Hoje eu foco mais em Juniper, porque como eu segui a parte de Service Provider... Acaba encontrando muito. Mais, exatamente, porque... Não é uma crítica, né? Mas assim... É mais difícil você encontrar hoje Service Provider que tem Cisco de grande porte. Exatamente. O nicho da Cisco. Não é que ela me deu um abandonado para a parte de Service Provider, mas ela focou muito em algumas áreas de Enterprise, Data Center e tal. Enquanto isso, a Juniper domina, vamos dizer assim. Juniper e Huawei domina a parte de Service Provider. Então, como eu fiz o curso de FreeBSD lá em 13 ou 14, quando eu comecei a entrar na parte de FreeBSD, eu conheci o Juniper. E de lá pra cá eu venho estudando, né? Gostei muito da linha, eu fiz vários outros cursos. Mas Juniper é equipamento, muito legal. Você vai olhar... Desde quando eu comecei a olhar quadrante mágico do Gartner para poder falar de tecnologia, especificar ou fazer benchmark de produtos, estava lá entre os primeiros. Cara, eu sou apaixonado com a linha de comando da Juniper. Eu sou quase um evangelista da Juniper. Eu tento convencer todas as pessoas a experimentar a Juniper pelo menos uma vez. Inclusive, hoje eu sou um dos administradores do grupo Juniper Brasil, né? A gente tem lá um grupo de estudos. Cara, eu sempre fomento a galera. Falei, olha, tem aqui esse curso, tem esse treinamento. Isso aí a galera tá te cobrando, né? Tá, pois cobrando curso aí, que eu tô sabendo. Voucher. E aí, cara, eu inclusive cheguei a dar um webcast oficial da Juniper. Massa. Em português. Eu mandei um e-mail, o pessoal... eu sou muito cara de pau. Eu via que muita gente, principalmente nesse grupo, não nesse grupo de estudos, mas no grupo Juniper Brasil, né? As pessoas mandavam lá perguntas que às vezes eram, assim, muito básicas, mas... que tinha um idioma como empecilho, vamos dizer assim. Então era assim, cara, se você ler aqui rapidão, 5, 10 primeiras páginas do livro, do Study Guide e tal, você vai encontrar essa resposta. Então eu falei, cara, será que o cara não tá lendo porque ele tá... É barreira de idioma, linguística, né? E eu fui, mandei uma mensagem pro vice-presidente da Juniper. Falando com ele, olha, Brasil, cara, tem proporções continentais... o estado onde eu moro, Minas Gerais, é maior que a França. A população de Belo Horizonte, aqui da região metropolitana, é maior do que de Portugal. Entendeu? Então, assim, e não tem nada, nenhum conteúdo em português. E hoje a gente tem uma comunidade aqui no Brasil enorme, praticamente grande parte dos service providers hoje no Brasil usam Juniper e não tem nada de documentação. Não nada, né? Tipo assim, tem uma documentação. Em português tem exatamente. Quase nada. Exatamente. E aí ele foi, me mandou uma mensagem simples, olha, vou pedir alguém para entrar em contato com você. E aí entrou a menina, falou, Lucas, recebi Sanjeev, o nome dele. Falou, recebi uma mensagem do Sanjeev, a gente precisa marcar um bate-papo, você tem disponibilidade? Ela é até, se não me engano, ela é até lá do Reino Unido. E a gente
fez uma call, conversou, falei, olha, vou te dar o acesso aqui, me deu acesso ao Zoom, me deu uma série de documentos, falou assim, ó, você precisa colocar o seu template aqui e tal, você vai lançar você vai conduzir um webcast em português, oficial e tal. Legal. Isso foi em agosto agora. 2023. 2023, exatamente. E já agendou, já fica aqui o convite, para dia 24 de... Dependendo de quando vai passar, não sei. Não, mas 24... manda aí. Pode mandar. Pode 24 mandar. de... 24 de janeiro vai ter o segundo webcast. Tá. Eu tô sempre fomentando. Por exemplo, tem um outro treinamento lá deles... de 10 semanas para técnico de suporte em Juniper. Então são 10 quartas-feiras, à noite, né, de 7 às 19, que eu já falei, olha, eu tenho disponibilidade, já conversei com a minha esposa, ela não vai brigar. Como voluntário, não tenho interesse, vamos dizer assim... De remuneração? Remuneração, nada, zero. O que só quero fazer é voltar a lecionar, que cara, pra mim... Cara, uma coisa muito... Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas eu pedi desligamento da coordenação da pós lá no fim de 2019, aí veio a pandemia, lecionei algumas coisas em pós ainda, mas graduação não, e aí pedi desligamento total da docência, foi no fim de 2020 ou 21, acho que o último ano que eu lecionei foi 21. E aí... Inicialmente, falta zero, mas agora tá... Sei lá, tá dando aquela vontade de... Cara, eu não sei. Vamos ver o que o futuro reserva. Cara, eu sou assim... Eu não sei também te explicar, não é financeiro. Óbvio que não é financeiro. Eu lancei um curso próprio no Simpla. Tipo assim, eu criei um treinamento, na pandemia, né, tava todo mundo fazendo live. Aí eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa também. Eu eu criei um treinamento do zero, né, tipo assim, vou fazer aqui, vou falar sobre um assunto específico, muito específico, que é engenharia de redes, MPLS. Tá, eu vi isso aí. MPLS-TE, né, que é o Traffic Engineer com redes MPLS. Isso. E, cara, assim, foi excelente pra mim do ponto de vista como para desenvolver o treinamento, desenvolver o material, fazer o PDF. Eu cheguei a imprimir na gráfica. Obviamente o treinamento era online, eu não ia mandar pras pessoas, mas eu tive o prazer de imprimir e ver aquela apostila lá de 100 e poucas páginas, assim, tipo, eu escrevi do zero, sem plágio nenhum, obviamente, com laboratório próprio, com as imagens, explicando. Falei, cara, ficou sensacional. Isso pra mim foi muito gratificante. E aí sim, deu o curso, né, foi lá uma semana de 18 às 22, alguma coisa assim. Uma semana, acabou o curso, já no sábado, umas 2 horas da manhã que acabou, porque a gente tinha muito assunto, né? Aí acabou que a gente foi postergando, falou, cara, acabou aqui, 10 horas, mas falta ainda mais algumas coisas pra gente ver. Quem quiser desligar, beleza. Ainda ficou uma galera lá, umas 6 pessoas. Das 15 que compraram, ficaram umas 6 pessoas. Legal. A gente foi lá até umas 2 horas da manhã no sábado, passando conteúdo maçante. Mas, cara, assim, fiz com um amor, com um prazer incrível que pra mim poderia virar. Fazer uma vigília lá e virar 6 horas da manhã, que eu tava na adrenalina, cara. Muito bom. Muito bom. Igual... Não sei o que será, mas tá igual esse podcast aqui. A gente tá começando, mas, cara, que fazia tempo que eu não tinha essa alegria também. Muito bom. Eu lembro que tinha essa alegria em sala de aula, né? A galera ficava brincando que, pô, Guilherme, você é o único professor que entra na sala que você tá rindo. Tipo assim, tá rindo por quê? Que vai, né, acabar com a gente aqui na prova? O que vai ser? Mas não, cara, é muito... Cara, é meio que inexplicável, né, a sensação. É muito prazeroso você estar lá e poder compartilhar o que você estudou, o que você aprendeu ao longo do tempo, o que de uma certa forma, transformou a sua vida, a sua trajetória. Exatamente. Que isso pode ajudar a transformar a trajetória do outro. Exatamente. E isso na docência é foda. Teve um dia que um aluno, ele pegou, tipo, quitou a casa dele, cara, me mandou um print lá da parada, falou, cara, isso aqui começou lá atrás, assistindo a sua aula, aí hoje tô com isso aqui concluído, velho. Muito foda. Porra, velho. Isso é sensacional. É foda. Cara, eu tenho umas experiências assim, por exemplo, eu dei aula 6 anos no Senac, né? Eu não tenho lá os 10 mil alunos, mas... Não. Cara, mas assim... anos.
11 anos, né? Eu lecionei 6 anos no Senac. Eu já devo ter formado mais ou menos uns 600 técnicos de informática. Massa. Ou mais, tipo assim, eu tô jogando. Cara, e assim, às vezes... eles vão ver isso aqui, mas não vão gostar. Mas, cara, às vezes me param na rua um aluno assim que eu não faço a mínima ideia mais o nome, que foi... Cara, nome é foda. Não era aqueles que destacavam, tipo assim, do ponto de vista de sempre te procurar, né? Alguma coisa assim. Tem um cara que às vezes ou ele é muito chato e você grava o nome dele, Gustavo, um aluno meu, Não, ele tem que ter sobrenome. Tem sobrenome? Fala não. Eu vou saber, Mas assim, a gente começou ele era muito chato, acabou que hoje a gente é muito amigo. E assim, às vezes me param no shopping, tô eu, minha esposa e minha filha, professor, que não sei o quê, e me cumprimenta e tal, e me pergunta onde eu tô agora, o que eu tô fazendo, e ele seguiu a carreira, graças a mim, que incentivou ele a mexer com Linux e tal. Cara, e eu sem saber quem era ou de onde que era, né? Não, eu sabia que era do Senac, né? Eu só dei aula lá. Mas, cara, assim, velho, não tenho a mínima noção do nome. E minha esposa, quem que é esse? Cara, não sei. Mas assim, cara, o cara com a felicidade de ter me reencontrado depois de, sei lá... Só que eu parei de dar aula já tem 4 anos, né? Então, assim, esse aluno deve ter, tipo, uns 5, 6 anos pra... Cara, eu tenho uma memória meio estranha pra algumas coisas. E pra... Às vezes eu encontro a pessoa, cara, eu sei o nome inteiro dele, velho. O nome, o sobrenome e tal. Eu falei, fulano de tal, parará, da Silva, não sei o quê. Você tava... Fazer chamada lá? Não, eu tava com um amigo meu... Eu nem vi o cara. Ele mandou o áudio, cara, tô aqui num churrasco aqui, etc. Que esse eu já tive contato, a gente teve prestação de serviço junto, etc. Tô aqui, encontrei com o pessoal, tô com fulano e com fulano. Eu falei, legal, manda um abraço aí e tal. Aí o cara veio, pegou o áudio. Você nem lembrar de mim mais não, tá falando aí e tal, tipo, né? Dá um abraço pra qualquer um, só porque tá aí mesmo e tal. Cara. Eu falei, então. Aí eu lembrava o nome e o sobrenome. Eu tenho as planilhas da época de docência, tá maluco. Todas lá com nota, até hoje tá lá, quanto que cada um tirou e tal. Falei, então, fulano da Silva, sei lá o quê, né? Falei o nome dele todo. Lembra lá da prova da primeira ata que você tirou tanto? Aí pegou o especial e tirou tanto. Aí os caras já começaram mandando áudio. Aí você assusta o cara. Eu quero, não, isso você sabe mesmo e tal. Foi mal, pessoa, não sei o quê. Cara, aí não sei, eu já tive situação, porque eu tive aula, eu lecionei em 4 lugares, né? Teve no Senac, teve UNA, teve um período curto no Uni e teve Cedim também, que era pós. E aí já aconteceu de gente me retornar, ou procurar, encontrou na rua, alguma coisa assim, e eu... Não, cara, de onde que foi, né? Aí eu vou conversando e, beleza, aí vem umas dicas, né? Era da sala do fulano, e começa a juntar as peças. Mas foram poucos casos que eu encontrei que eu não lembrava o nome. Mas não sei de onde que é isso, que vem essa memória, não. Precisa de um DNS, velho, um cache maior, tá? O DNS foi uma boa. Bom, mudando um pouco a perspectiva sobre quem pretende entrar na área. Você foi muito para essa área de redes, conectividade, e infelizmente eu vejo uma carência grande de formação nessa área. Os cursos de graduação têm moldado muito as grades para tecnologias novas, né? Não que esteja errado, né? Tá pensando em IA, em Big Data, em Cloud, tem as grades de desenvolvimento, que nem fala de redes mais, antigamente ainda falava um pouco. Mas eu não tenho visto uma ênfase, até curso de redes a gente não vê sendo ofertado em muitos lugares mais. E aí a gente, enquanto tinha um curso inteiro falando de redes, porque você tem que falar de implementação de protocolos, serviços de rede, seja isso em Linux ou Windows, funcionamento de protocolos importantes igual correio eletrônico, a parte de conectividade, seja LAN, para falar de VLAN, de spanning tree, conectividade interna e Wi-Fi, quanto para o WAN, né? E aí a gente não vê uma ênfase disso nas grades. Aí o que eu queria ver um pouco da sua perspectiva, estando no mercado nessas empresas que demandam muito de redes,
Como é que tá a busca de profissional no mercado? Como é que tá a dificuldade? Se tem tido, se não tem? Isso. Não, cara, então, vou te dar contar aqui um testemunho, uma prosa, né? Cara, eu fiquei, assim, assustado de fato, como você tá falando, quando numa sala de guerra, né, vamos dizer assim, tinha lá várias pessoas de DevOps que o cara tinha uma aplicação para subir, sei lá, não ele, né? Tinha outra pessoa lá que tinha uma aplicação para subir e a maioria das pessoas não tinha a menor ideia como que funciona o TCP, por exemplo. Então, por exemplo, o cara quebrando a cabeça fazendo troubleshooting com uma coisa que não tem conectividade IP. Tipo assim, não só do ping, mas assim, o cara não é, tipo assim, você tá entendendo? Às vezes tá camada errada, filhão. O cara, exatamente, o cara ele tem lá toda uma... vamos dizer assim, o cara tem um conhecimento numa outra área. Exatamente. Só que ele não tem a menor ideia, assim, não vou falar quem é, eu também não sei o nome da pessoa, mas ele não tem a menor ideia como que funciona a comunicação entre duas máquinas. Entre um cliente e um servidor. Então, assim, ele entende muito de programação, de API, o cara entende muito de arquitetura, mas o básico, que vamos dizer assim, né, que é os fundamentos de rede, não eu vou falar assim os fundamentos de rede, mas os fundamentos. TCP e IP, entendeu? O cara não tem. Então, assim, às vezes ele perde muito tempo fazendo troubleshooting errado, sendo que um problema não tá na máquina, no servidor, é só a comunicação. Às vezes é um firewall que tá barrando, entendeu? Então, assim, e de fato, né, hoje, se eu fosse dar um conselho para quem tá começando, eu sempre digo isso, e sempre dizia isso pros meus alunos. Gaste tempo estudando os fundamentos. Então, por exemplo, Conceito, cara. Cara, ó, eu tenho vários livros que eu compro, livro em papel mesmo que eu compro, e às vezes o pessoal fala assim, pô, mas você já tá no nível, eu tenho um amigo que fala assim, cara, você não precisa desse livro. Você já passou dessa certificação, você tá na certificação, mas... Eu falei, cara, mas esse, por exemplo, o livro TCP/IP da Cisco, é um livro fenomenal, cara. Então, assim, eu falo para os meus alunos, cara, gaste tempo nos fundamentos de rede. Nos fundamentos, né, no caso, né, como da aula de redes. Cara, porque isso vai te poupar muito tempo no futuro para fazer o troubleshooting. Então, assim, eu fiquei grande parte da minha vida estudando os fundamentos, assim, mas, cara, eu dormia com o meu livro. Quando eu fui, tem até um caso, quando eu fui fazer uma cirurgia, eu levei meu livro pro hospital, cara. Eu tenho a foto, vou te mostrar depois aqui. Por quê? Cara, eu preciso cara, aproveitar esse tempo aqui, vão ficar ansiosos. Ó, então assim, focar nos fundamentos pra mim foi determinante. Eu tirei tudo que, pelo menos, não tudo, né, mas a rede social, como eu disse, eu já não tô mexendo com tanta frequência, eu acabei excluindo os aplicativos. Instagram, essas coisas. Pra focar mais, eu comprei um Kindle pra quando eu for no banheiro. Esse cara não quando eu for no banheiro, eu falei, cara, vou no banheiro, vou ficar lá 15, 20 minutos, cara. Vou levar meu Kindle e eu preciso ler isso. Então. Quando for viajar, quando for pra alguma. Cara, eu não consigo levar todos os meus cadernos, mas, por exemplo, eu tenho 4 GB de PDFs, os livros. Eu compro o livro PDF. Lá no grupo da Juniper mesmo, a gente montou um repositório, assim, não, a gente botou, as 4 pessoas, passou o cartão de um menino lá, comprando alguns materiais, uns PDFs oficiais, a gente fez um rateiozinho, Daniel, ele chama. Cara, deu 200 e pouco pra cada, nós compramos lá e depois eu mesmo já joguei lá no grupo. Falei, cara, todo mundo tá aí. Então assim, cara, se eu fosse dar uma dica, né, voltando, focar nos fundamentos. Infelizmente, a gente tem a pessoa muito nas camadas, vamos dizer assim, 7. Os caras que a formação pra camada 7 tá muito... manja muito disso. Igual, por exemplo, eu vejo uma tendência dos fabricantes mesmo, né? Que é ir pra galera levar para o, vamos dizer assim, SDN, né? Levar para o Software Defined Network, que você vai fazer eu sempre brincava com quem tinha certificação Microsoft, que era o MCSA, que é o Multi-Click Server Administrator, que é o cara que vai configurar só no clique. Eu particularmente prefiro a pessoa que conhece os fundamentos na linha de comando. Ok, tem a interface gráfica para fazer, mas, cara, interface gráfica você vai fazer isso, é um firewall, isso, um roteador, no meu caso, roteador switch, cara.
Você tem que saber. Tem. Você tem que saber. Eu brigava em sala de aula, cara, que era a interface, né, a ferramenta. Cara, você sabendo o conceito, você só vai ver aonde que você vai clicar que é um lugar diferente. Exatamente. Porque a implementação é a mesma. O cara teve que ir lá na RFC para poder ver a especificação e implementar no software. Então, Isso. Cara, a interface só mudou o local. Eu tava brincando com os amigos meus lá do grupo, no grupo da Juniper, né? Que os caras, pô, você tá tirando a certificação. Cara, eu estudo um conceito que ele é aplicado para todos os fabricantes. Eu não estudo... Como é que eu faço nesse fabricante? Exatamente. Senão amanhã eu então, pego o que eu faço? Por exemplo, no meu caso, né? Eu estudei os fundamentos de OSPF. Cara, eu gastei, 3, 4 meses só em OSPF, lendo OSPF todos os dias. Até decorar mesmo todos os LSAs. Todos. Todos os... cara, tudo. Qualquer cenário de OSPF que você possa imaginar, VirtualLink. Cara, qualquer cenário. NSSA, tudo. Eu aprendi. Agora, beleza. Fiz. O que eu fiz? Já sei o SPF. Como é que eu faço no Cisco? Como é que eu faço na Juniper? Como é que eu faço no... Então, por exemplo, eu recentemente tirei uma certificação da Nokia estudando com material da Juniper. Eu não tenho material da Nokia. Eu não era parceiro, não era cliente. Aí eu peguei o blueprint da prova, peguei o blueprint da prova da Juniper. Falei, cara, é a mesma coisa. Então o que eu preciso saber aqui é só como é que faz os comandos. Exatamente. 20% da prova eu tive que aprender de novo, que eram os comandos que a Nokia é muito parecido com... Muito não, né? Aliás, é muito parecido com o Juniper. Falei, cara, eu preciso de só adaptar aqui. A Juniper faz assim, a Nokia faz isso aqui. Cara... Foi lá... É isso, entendeu? Então eu não estudo 2 vezes. Eu sempre... Uma outra dica que eu faço é o seguinte. Antes de fazer uma certificação, uma prova, eu pego o blueprint da prova e vou... Riscando o que tá dominado. Riscando o que já tá dominado e o que tá sobreposto em outra prova. Então o que eu faço? Por exemplo, recentemente agora, tem 2 semanas. Na verdade tem 1 semana. Dia 9 agora eu tirei a LPI 1. Renovei na verdade, né? A LPI 1, as 2 provas eu fiz no mesmo dia. E no sábado anterior eu fiz a prova de BSD. Tá. O que eu fiz? O que é parecido nas duas? Eu peguei o blueprint das duas e elas são muito parecidas. Por exemplo, permissão de arquivo. Sagamod, mesma coisa. Exatamente. É exatamente a mesma coisa. Então, eu vou estudar de novo? Não vou. Eu vou estudar para vou fazer as 2 provas que tem 1 semana de diferença. Entendeu? Então, eu sempre faço isso. Primeira coisa. Uma das primeiras coisas, na verdade, né? Eu pego o blueprint e vejo quais são os itens que eu já domino e os que sobrepõem a outra prova que eu vou fazer próximo. Pra eu não estudar 2 vezes. Encontra essa pra poder já fazer e agendar. Exatamente. Então eu sempre faço. Então, às vezes eu tiro 2, 3 provas juntas uma da outra pra eu ter... Pra eu aproveitar esse exatamente, pra estar fresco na memória. Querendo ou não, a certificação ainda é... É um diferencial forte no mercado. Cara, porque... Cara, é um critério de seleção. Se eu pego 2 currículos, esse cara tem certificação, esse não tem. Acabou, vamos pro próximo. Ó, eu fiz pós-graduação de engenharia de redes no Inatel. Tá. Eu posso te falar que nada contra o Inatel, que pra mim é a melhor escola de engenharia de telecom do Brasil. De parte de telecom é Inatel, mas não me deu uma visibilidade, vamos dizer assim, não foi tão forte pra mim quanto as certificações que eu tiro e posto. Entendeu? Então, assim, eu não me arrependo, óbvio em momento algum de fazer. Dar uma base. Exatamente. Eu aprendi coisas lá de camada 1 que eu não tinha, que era DWDM, satélite. Cara, curso fenomenal. Mas, ainda hoje, a certificação é a cereja do bolo para o time de RH. Então, por exemplo, você tem um cara lá, o Lucas. Você falou. Tem o Lucas e tem o João. Cara, o Lucas tem lá 15 certificações. O João tem 20 anos de experiência, mas não tem nenhuma certificação. Eu sei que aquela discussão, essa discussão vai longe, tá? Tipo assim, qual que vale mais? Eu sei que pra mim experiência vale muito mais. Só que dependendo do contexto, dependendo do perfil esperado pra vaga. Isso. É igual, eu sempre falo o seguinte, olha, a certificação ela é igual carteira de motorista. Porque você tem a pessoa que tem a carteira de motorista, ou seja, tem a certificação, mas não é um bom condutor, e também tem aquela pessoa que é um excelente condutor, mas só não fez o processo de certificação. O ideal é que você tenha os dois. Você tenha a carteira e seja um bom condutor. Entendeu? Então, assim,
hoje a certificação ela é muito valorizada, principalmente as certificações internacionais. Linux, a LPI, LPI, MCSA, a gente brincou, Microsoft, MCSE, cara, fenomenal, MCSE, CCNA, CCNP, as DECzinho, pensando em gestão. ITIL. Certificação, ó, não sei se você perguntou isso no passado, o que um diferencial para mim foi quando eu decidi começar a fazer as minhas certificações. Até então eu tinha já experiência, tinha já alguns anos de experiência, mas eu tinha aquela, cara, faço ou não faço? É um investimento alto. Não vou ter retorno. Todo mundo me pergunta, a pergunta que eu mais recebo, se eu abrir meu LinkedIn aqui, você vai ver, cara, você ganha aumento, o que você ganha fazendo as certificações? Eu falei, cara, eu ganho comigo mesmo. Tipo assim, eu tenho vontade. Eu consigo entregar, ou se chegar uma oportunidade maior, eu vou estar preparado. Exatamente. Eu quero estudar para um conteúdo. Por exemplo, eu segui uma trilha da Juniper. Cara, gostei da linha de comando, segui a trilha, falei, cara, gostei disso aqui, vou fazer isso aqui, só isso aqui. Tipo, pra mim, só as da Juniper já bastava. Falei, cara, gostei demais. E, cara, comecei a estudar. Eu tenho os 3 livros oficiais da Juniper, os grandões, comprei importado. Então, cara, entrei. Cai pra dentro. Cai pra dentro, cara. Não tem jeito, velho. Não tem segredo. Hoje eu gasto, minha esposa tá de prova, todos os dias, pelo menos 2 a 3 horas por dia. Ninguém acredita. Pelo menos assim, tipo, cara, 2 a 3 horas por dia, contando quase todos os dias. Né? Obviamente que sábado e domingo é mais difícil, eu tenho uma filha pequena, de 3 anos. Mas, cara, quase todos os dias. Quem me segue no WhatsApp, eu sempre posto, às vezes alguma coisa. Cara, quase todos os dias. Eu gasto 2 a 3 horas estudando um assunto ou uma prova que eu quero fazer. Seja Juniper, agora eu estou estudando para a 201, né, da LPI, mas eu já paguei. Eu tenho um cronograma muito legal, até já ensinei a algumas pessoas. O que eu faço? Eu tenho um cronograma de estudos como se fosse uma faculdade. Segunda-feira eu vou estudar esse assunto. Terça-feira eu vou estudar outro assunto. Quarta, e assim vai. E aí no mês eu tenho uma visibilidade do que eu estou estudando. Perto da prova, eu marco com as cores diferentes o que é mais importante para eu estudar. Então, por exemplo, eu tenho um cronograma disso. E na página do lado, Excel, né? Eu tenho lá todas as provas. Fiz uma planilha grandona. Coloquei todas as provas, todos os fabricantes, todos os códigos das provas. Pra ficar mais fácil eu achar. Se eu tenho o voucher, o código do voucher para aplicar. Se já tá pago ou não. Se eu passei, eu tomei pau. Porque a gente só posta que a gente passa. Né? Mas uma ou outra a gente dá uma patinada. Aqui tem uma história engraçada. Eu fui reprovado em uma. Cara, eu peguei lá o material de estudo oficial, aí tô olhando, falei, cara, isso aqui não precisa estudar não, bora, marquei a prova e fui. Aí no dia que eu cheguei lá, cara, tinha questão que longe daquela realidade, falando com base até da ISO, cara, com base na legislação tal, e etc, e Sarbanes-Oxley, e parará, e legislação americana vigente, cara, não no Brasil, mano. É o que eu tô te falando. Aí foi aprovado, tinha que acertar 21, eu acertei 20. Nossa. E aí na avaliação não, no local, né, quem me colocou lá dentro da cabine pra avaliação, era um aluno, tava tendo aula comigo na UNA. Eu falei, cara, tomei pau por causa de uma. Aí ficou aquela brincadeira, aquela zoeira. Mas cara, mas isso é importante, cara, porque às vezes, igual eu tô te falando, as provas, elas raríssimas exceções, as provas que eu gosto disso. Que é, por exemplo, eu fiz o CCNA. Eu passei no CCNA, deve ter uns 30 dias. E lá caiu 3 laboratórios. Cara, isso é um videogame pra mim. Porque o que eu mais faço hoje é mexer com RoteAW. Porque não é uma pergunta, digamos assim, decoreba, né? Você não tem que decorar tem que ir lá e resolver o problema. A porta. Porque às vezes isso... Cara, se você você não leu antes, né? Se você não tá assim, fresco na memória, cara, você vai travar. Então, o laboratório não. Ou você sabe, ou se você não sabe. Então, caiu 3 laboratórios. Falei, seu caiu é IGRP também? É claro. O meu caiu. Na hora que caiu, entra no router, eu olhei. Ninguém usa. Tô brincando, é todo mundo. É IGRP. Eu fico brincando com meus colegas, ainda mais da Juniper, né? Cara, é IGRP, ninguém usa isso. Esses caras. Brincadeira, né, velho? Mas caiu, como de praxe, cai uma de IGRP, cai uma de
Access List. Cara, e Access List na Cisco você tem que ter aquela. Tem IP Access List e Access List. Então você tem estendida, a nominal, a numeral, padrão. Cara, é uma loucura aquilo. Então, assim, se você não tiver afiado, cara, na laboratório, vai passando tempinho. No primeiro laboratório meu, dessa prova, inclusive, eu achei que eu ia tomar uma pau porque eu gastei uns 20 minutos. Tinham 8 roteadores, eu tinha que configurar. O primeiro laboratório foi de SPF. O SPF V3 com IPv6. Eu falei, cara, não vai dar tempo não. Aí eu gastei uns 20 minutos. Quando eu olhei o tempo, tipo assim, já tinha fatiado uns 30. Porque não foi a primeira pergunta, né? Já tinha feito um pouquinho. Já tinha fatiado um tanto. Eu falei, cara, ainda falta 90 questões. Tipo, faltava, acho que era 94 questões. Eu falei, cara, já era. Eu dei um desânimo. Quando eu terminei, eu vi que eu tinha acertado, porque funcionou, subiu. Pingou e tal. O objetivo era pingar. Falei, não, funcionou. Show IP route e tal, tá todas as rotas lá. Falei, cara, vai ter mais 2. Eu já sabia que tinha 2 lábios. Falei, não, cara, mais 2 desse aqui me ferrou. Eu não vou passar por causa disso. Eu comecei a acelerar, cara. E eu devo ter errado até umas questões por bobeira. Ainda sobrou um tempinho lá que eu falei, bom, cara. E não tá como você voltar, né? Adianta. Já era, meu amigo. Mas isso aí. Bacana. Olha, esse papo poderia render muito mais. Obrigado demais por ter vindo. Pô, que isso, Guilherme. Massa demais você estar aqui. Tamo junto. E pra fechar, se você pudesse voltar no Lucas lá no início, o que você falaria com ele? Cara, primeira coisa, não torça pro Cruzeiro. Cara, esse time me mata do coração, cara. Cara, assim... Era o sonho do meu pai seguir a carreira na área de redes. Legal. De telecom. Ele tinha uma empresa de telecom, como eu disse no começo. Era o sonho dele. E ele me faleceu, eu tinha 13 anos. Entendi. Foi em 2003. Então, assim, ele não viu nada disso. Mas se eu pudesse voltar pra ele e falar assim, cara, continua porque... Você vai ver coisa boa. E assim, graças a Deus, cara, eu sou completamente apaixonado com redes. Completamente. Eu não sei fazer nada de outra coisa que não seja redes. Se não tiver IP, eu não sei consertar. Eu fico brincando com minha esposa. Quando eu casei, eu tive que ver no YouTube como é que troca a resistência de chuveiro. Queimei 3 chuveiros, 3 resistências. Um explodiu. Então, cara, assim, eu sou apaixonado com redes. Gosto muito de redes. E, assim, cara, redes, abaixo de Deus, obviamente, me deu tudo que eu tenho do ponto de vista profissional. Eu acho que eu ainda não alcancei tudo que eu quero alcançar, né? Mas, assim, se eu terminar hoje, cara, sua carreira terminou hoje, eu já estaria extremamente feliz e realizado. Massa. Pra mim, assim, eu trabalho com o que eu gosto, eu tento ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque eu sei que naquele momento e tal, cara, isso pra mim, quando eu ajudo uma pessoa e ela me agradece, manda uma mensagem, pô, Lucas, cara, as pessoas às vezes tiram a certificação, me marcam, cara, aquilo ali pra mim é fenomenal, cara, fenomenal. Então, assim, eu sou muito feliz, muito realizado. Eu acho que eu não mudaria nada, velho. Tirando só a parte do futebol. Não torce pra esse time, não. Fora isso... Gasta tempo com isso, não. Não. Estuda mais. Em vez de salário amanhã continua a mesma coisa. Pois é. É isso. Obrigado demais, meu cara. Tamo junto, Guilherme. Valeu. Abraço. Bom, esse foi mais um Prosa de TI. Semana que vem a gente tem mais um. Um abraço e até lá.